Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz.Machado Oficial. Lembrando que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo um papo, provocando, instigando, incomodando os pensamentos, idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. E no programa de hoje, atenção, senhores, porque quando se fala de televisão, de programas de grande audiência, cita-se o quê? Telenovela, futebol, reality show. E hoje temos aqui um diretor e autor de TV especialista no público teen, mas que também é um colecionador de grandes audiências. Ele foi responsável por um dos programas mais emblemáticos para o público infantil na década de 90. E o sucesso foi tão grande, mas tão grande, que esse programa tornou-se filme, uma das maiores bilheterias da época. Já foram mais de 15 trabalhos na TV e 7 filmes. Vencedor de nada mais nada menos que 3 Emmys internacional. Um artista de múltiplos talentos e que prima pela qualidade de seus trabalhos, utilizando uma sombra crítica nos pilares sociais e históricos dentro aqui do nosso país. Ele é, atenção senhores, ele é Karl Hamburger. Vamos ver se ele está por aqui. Muito bem, Karl Hamburger, ele já está por aqui, né? Vamos aguardar a sua solicitação. Muito bem, Karl Hamburger já solicitou, eu vou aceitar, e o Incomodados está no ar. Olá. Muito boa noite, Karl Hamburger. Oba. Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Luiz. E você? Tudo tranquilo? Ajeitando aqui o aparelho, pronto. Pronto, agora tá bom. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tudo certo. Maravilha. Quanto tempo, hein, Karl? Pois é, obrigado pelo convite. Nada, é um prazer, uma honra aí te receber, Karl. Karl, já temos quase um ano, né, que vai sendo desafiador para todos nós, muito por conta dessa pandemia. Nós, artistas, estamos tentando se reinventar aí para sobreviver e continuar a nossa caminhada sem parar de produzir. Como é que está sendo para você esse momento? Bom, primeiro tem o problema do óculos, né, que eu não tenho ido não fui à ótica consertar, então ele está meio torto, ele vai entortando, o outro já quebrou, estou precisando urgente ir na ótica. Bom, o cabelo também, o tamanho do cabelo, eu não cortei desde que começou, então faz um ano, né? Praticamente um ano, vai fazer um ano mês que vem, né? Em março. E a barba também é da pandemia, né? Em termos profissionais, eu sou privilegiado. Eu tô fazendo uma série, então eu passei o ano inteiro trabalhando, escrevendo. Não foi fácil fazer as reuniões com a equipe via remotas, né? A gente estava se encontrando quase todos os dias, de repente todo mundo teve que ir para casa e a gente passou a fazer as reuniões remotas até entender esse processo e dar certo, demorou um pouco. É um pouco mais cansativo, né, o trabalho, mas enfim, eu continuei trabalhando, trabalhei o ano inteiro e escrevi a segunda temporada de uma série que eu estou fazendo e, enfim. Agora, sinto muita falta de gravação, de set, né? Isso a gente só vai ter, quer dizer, já muita gente já começou, né? Aos poucos, com os protocolos e tal, mas ainda a produção está bem pequena, né? Muito bem, Karl.
Vamos então a um pensamento. Hum. Adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito é desumano porque o humano é imperfeito. Isso é um pensamento do grande escritor Fernando Pessoa. Uhum. Refletindo sobre esse pensamento, eu te pergunto o seguinte: o sentimento pela perfeição só existe quando traçamos uma meta de sermos perfeccionistas? Você está me fazendo essa pergunta não à toa, né? Eu sempre busco o melhor em em todas as fases do processo, né? A gente, uma obra audiovisual, qualquer obra, né? Mas a obra audiovisual no universo que eu trabalho, tem várias fases, né? Desde a ideia original, depois a escrita, depois a filmagem, edição e tal. E eu tenho essa característica assim, de buscar em cada etapa o melhor, tirar o melhor possível. E, com a experiência você vai aprendendo a equilibrar, entendendo que às vezes aquela velha frase, né, que o ótimo é inimigo do bom, e, enfim, e você vai aprendendo a equilibrar essa fixação pelo perfeccionismo e entender também que muitas vezes o melhor acontece de uma maneira mais espontânea, mais solta. Então, mas a preocupação em sempre fazer o melhor possível é sempre bom ter sem travar, né? Sem engessar o processo. É verdade. Eu sou testemunha disso, né? A gente já Uhum. trabalhou junto, né? Pois é. É, e, Carl, os seus pais, o Ernest Uhum. e a Amélia, né, foram grandes cientistas, né? Uhum. E sempre incentivaram você para as artes, né? Os seus irmãos também enveredaram para esse mesmo caminho que o seu. Nos tempos de hoje, né, falamos muito da importância da ciência e da cultura em nosso país. Como é Uhum. que você vê a politização que é feita da ciência e da cultura do Brasil? Bom, atualmente é um negócio terrível, né? A gente tá vivendo momentos das trevas, né? Como se fosse a Idade Média, né? A Idade das Trevas. Mas vai passar, a gente vai superar essa fase. Espero que não demore tanto, que a gente consiga logo se livrar dessa gente do mal, essa gente perversa que está no poder. Mas sempre ressurge, né? Não tem é impossível por muito tempo silenciar a arte ou dominar a arte ou manipular a arte de forma. E a ciência é a mesma coisa, né? Tanto é que a gente atualmente depende da ciência para a sobrevivência desse maldito governo, né? Porque sem as vacinas e sem as pesquisas científicas, o governo próprio nos sustenta, né? Então bom, enfim, eu acho que é isso. A gente tem que acreditar e lutar para terminar esse período tão, tão, tão triste da história do Brasil. E infelizmente esse governo caótico não acredita na ciência, né, no que é exato, né, É. que o que realmente pode dar cura enfim, assim como não acredita também na cultura, que também é catastrófico. Então, uma junção catastrófica nesse momento, né, Uhum. enfim, mas como tudo é cíclico na vida, né, Uhum. tudo passará. A gente não sabe quanto tempo, mas vai passar. Um Vai dia vai passar, passar. vai passar. Muito bem. Karl Hamburger, em um Hum. programa de TV, né, numa entrevista, você mencionou que você assistia muito televisão
quando era pequeno, né? E seu Sim, pai dizia sempre o seguinte: desliga essa caixa maldita. maldita. É. É. Hoje, com tantas possibilidades que a tecnologia oferece para Uhum, assistir aí diversos conteúdos, uhum. qual seria a caixa maldita para você? Eu acho que, acho que seria principalmente o celular, né? Que é com que, É? né, esse Pois aparelho é. que estamos, pelo qual estamos conversando e transmitindo ao vivo, né? É Sim. o nível que chegou, né? Mas eu acho que seria o celular, o computador, mas mais o celular, né? É. Seria a caixa maldita. Porque por que a caixa maldita? Porque ela atrai muito tempo da nossa atenção, né? E tanto a televisão na época, eu sou da geração que não existia internet, né? Não existia celular, não existia nem computador quando eu era criança e a televisão tinha acabado de surgir, né? Quer dizer, acabado não, mas enfim, era o auge o auge da televisão como comunicação de massa, né? Imagina que a gente tinha quatro, cinco canais abertos, só isso. Desses cinco, a Globo e mais um eram os mais assistidos. Então, tinha momentos em que, sei lá, 90% da população brasileira estava assistindo a mesma coisa na mesma hora. Então, era um poder muito grande, né? E eu sempre fui fascinado pela televisão, eu sempre assisti muito, desde criança. Tem uma música do Arnaldo Antunes, que é da minha geração, que ele também é da geração de televisão, que fala que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Todas as coisas que eu penso me parecem iguais, uma coisa assim. Tudo que a antena captar, meu coração captura. Era isso, a gente se informava pela televisão, a gente assistia, se formou culturalmente muito pela televisão, né? Tinha o cinema também, mas muito a televisão. Então foi muito importante e atualmente eu acho que o similar seria o celular, com muito mais poder, né, de informação, com uma programação, entre aspas, muito quase infinita, né? É infinita possibilidade que você tem através do celular e realmente, se você deixar, toma muito tempo, é uma enorme, enfim, É. vira uma enorme. Hoje mesmo Então, pela primeira vez eu entrei nessa nova rede social que chama Clube House Club, alguma coisa assim. E estava lá ouvindo, né, uma, uma conversa e tinha lá dois jornalistas, daí chegou um político, daí chegou mais três jornalistas e conversando, assim, como se estivesse sei lá onde, na sala de casa, assim, você ouvindo, se quisesse levantava a mão para perguntar. Não fiz isso, não experimentei, mas foi a primeira vez que eu entrei. Fiquei muito impressionado. Tudo ao vivo, assim, né? Pessoas do mundo inteiro se encontrando numa sala, não é nem sala, se encontrando nesse aparelho aqui, como a gente está se encontrando agora com imagem, né? com Você no imagem, né? Rio, eu em São Paulo, Exatamente. E então pessoas assistindo ao e nosso pessoas papo. assistindo. Então a gente está fazendo televisão agora, né? A gente está fazendo um programa de Exatamente. televisão agora. Exatamente. Realmente é uma revolução muito grande. É. E aí, aproveitando, falando disso, para você, os streamings é uma ferramenta importante para o fomento da indústria cinematográfica? É a ferramenta do momento, é a nova tela, né? Vamos dizer, dentro de tudo isso que a gente está falando, o streaming é o do momento, é a coisa do momento e vai ficar durante alguns anos, vai dominar. Eu acho que a televisão aberta, principalmente no Brasil, não vai sumir, então não vai permanecer paralela. Mas é pena que a desigualdade no Brasil
faça com que as plataformas que são pagas, né? A televisão aberta é gratuita, você é paga pelos anúncios, né? Então Sim. quem assiste não paga, fica sendo bombardeado de anúncio, mas não paga. O streaming é pago. 90%, 99% do streaming no Brasil é pago. E é uma pena, porque com a desigualdade terrível que tem no Brasil, a grande maioria da população não pode pagar, então é um lugar mais elitista, mas é muito interessante, porque é um lugar que você coloca os produtos que você faz, né, uma minissérie, uma série, um filme, e a pessoa escolhe quando e como E aonde? e aonde vai assistir. Isso é interessante, porque daí a pessoa assiste mesmo porque quer. E quando assiste, assiste mais concentrada, porque ela está querendo assistir aquilo e não o outro. Então eu acho É muito. interessante, eu gosto, estou gostando da experiência. Mas Agora, é um público você acha mais que, restrito. sem dúvida nenhuma, muito pelo aspecto social, né, É, e né, financeiro. do país, né, É. como você havia falado. Agora, você acha que no canal aberto, na TV aberta, você acha que cada vez mais eles vão ser obrigados a se reestruturar para poder acompanhar os streamings? Eu não sei, viu? Não sei dizer. É, o que depende do que para onde for o streaming, eu acho. Se o streaming começar a fazer programa ao vivo, como está fazendo já, e transmissão de esporte, não sei. Daí eu não sei o que vai acontecer com a televisão aberta. Mas por enquanto eu acho que a televisão aberta tem um caminho grande ainda, sabe? No noticiário, nos esportes, e mesmo Big Brother também vai bem no aberto. Apesar de no streaming ser forte também, mas eu acho que a televisão sempre tem que se reinventar. Mas, como diria o Chacrinha, tudo se copia. Então é um reinventar que vai se copiando, reinventando, se copiando, reinventando, novas versões da mesma coisa, quase. Mudando, né, de uma forma paulatina. Né? É. Cal, você foi um dos criadores do Castelo rá né, que foi um Uhum, programa infantil que foi um enorme sucesso e o seu primeiro episódio foi no dia 9 de maio de 1994, pelo canal Cultura, pela TV Cultura, né? uhum, E o Castelo rá virou uma referência, né, pelo seu aham, conteúdo educacional, né? uhum, Você também dirigiu o filme, né? Se transformou em filme em aham. 1999, que foi um enorme sucesso na época. Como é que você vê o mercado infantil na TV aberta é, e, e se faltam programas direcionados para esse público? Eu tenho um grande. Já não era, já não era suficiente antes de criarem uma lei para proteger a criança que, que limitou a publicidade durante a programação infantil na TV aberta, e daí piorou ainda mais daí que muitas emissoras pararam de fazer, pararam de transmitir programas infantis na TV aberta. E eu acho isso um desastre no Brasil, porque a TV aberta, por ser gratuita, é muito importante para o grande público. Então, as crianças de classes mais baixas, que são a maioria do povo brasileiro, grande maioria, acabam ficando com pouquíssimas opções de programação infantil na TV. E muitas, daí sobra tem um pouco em um canal ou outro, sobra um pouco da internet. Quem tem internet pode assistir no YouTube, mas também a editoria, não sei como é que se faz.
eu acho um desastre, assim. Eu acho que precisaria pensar um jeito de solucionar isso, porque comercialmente não ficou interessante para as emissoras, então não é que não ficou interessante, acho que é mais do que isso. O que me dizem é que não se sustenta. Então, alguma coisa tem que se pensar para eu acho no Brasil, especialmente, muito importante que as grandes emissoras de televisão tenham programação infantil de qualidade. Que não precisa ser educativa necessariamente, mas que seja de qualidade. Os pais que podem pagar o streaming, ou mesmo o canal a cabo, mesmo a televisão paga, supre muito. Se os pais têm condição de ter canal a cabo ou streaming, aí tem muita programação, muita. Sim, sim. Muito mais do que tinha na televisão aberta. E, então a desigualdade de acesso à programação infantil de qualidade da criança que não consegue pagar o streaming ou TV a cabo e a criança que pode é brutal, assim, é brutal. Então é mais um motivo para é mais um abismo na desigualdade social no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Carl, Hum, você recebeu o prêmio Emmy Kids de melhor série pela realização do Pedro e Bianca, né, que foi uhum, produzida também pela TV Cultura, né, uhum. entre os anos aí de 2012 e 2014, logo depois do Família Imperial que fizemos, né, que foi em Isso, fizemos 2012. juntos. É. E a série, né, para quem não conhece, Pedro e Bianca, a série narra as aventuras de dois irmãos bivitelinos que moram na periferia de São Paulo, onde Pedro é branco e a Bianca é negra. Na Uhum, série são abordados diversos temas, né, que são muito importantes, como bullying, sexualidade, né, os portadores de deficiência física, né, e esses temas, né, continuam muito latentes, né, e debatidos nos dias uhum. de hoje. Para você, Cal, qual a importância da diversidade e da pluralidade da cultura em nosso país? É uma das maiores riquezas, quer dizer, não é uma das maiores, é a maior riqueza que o Brasil tem em termos humanos, né? É a diversidade cultural do país. Um país com muitas raças e backgrounds diferentes que se juntaram aqui, muitas vezes não por vontade própria e com muita violência e tal, mas no final das contas o pântano cultural que se criou com tantas etnias que se juntaram aqui, europeus, de vários lugares da Europa, orientais, negros, os índios que já estavam aqui, que foram invadidos. Criou-se como diz o esqueci o nome dele agora, mas enfim, criou-se até um povo novo, né? A parcela que se misturou criou um povo miscigenado, né? E os que não se misturaram muito ficaram colaborando com toda a sua bagagem cultural e tal. Então é uma cultura muito rica. E eu acho, e na minha opinião, é a maior riqueza do Brasil. O dia que isso for valorizado de fato, a gente vai ter a gente vai ter todo o potencial humano do país, a gente vai poder explorar que é de melhor no povo brasileiro. Então, a Mas, valorização da diversidade, para mim, é uma bandeira muito importante no Brasil. mas você não acha que nesse momento, né, falando em diversidade e pluralidade, você não acha que nesse momento é um momento que o país vive o maior preconceito entre os A cidadãos, entre gente, as pessoas, aham. comparando ao tempos atrás? A gente regrediu muito, né?
Regredimos o Teatro da Vertigem e o Nuno Ramos fizeram aqui em São Paulo uma performance na Avenida Paulista muito interessante. Eles, não sei quantos carros, numa noite de São Paulo, numa noite na Avenida Paulista, atravessaram a avenida dando marcha ré. A extensão inteira da Avenida Paulista em marcha ré, que é o país que está andando para trás, né? A gente está regredindo em muitos aspectos e nessa a valorização da diversidade é um dos aspectos mais atacados, né? Pela essa gente que subiu ao poder. E para os apoiadores, que são muito malucos e muito sectários e preconceituosos e tal. Mas eles são minoria, daqui a pouco eles somem de novo, eles submergem de novo. Quer dizer, nós temos que fazê-los submerger, nós temos que fazê-los. Por eles não vão, não. Nós temos que resistir e nos unirmos, né? Esse que é o lance. O lance é a gente conseguir deixar as picuinhas e as mágoas políticas desses anos todos, que foram muito ruins para o Brasil. Por isso que eles estão aí, porque nós, o resto, brigamos entre a gente e sobrou para eles. Nós temos que ter um exercício de solidariedade e de valorizar a nossa diferença, né? Dentro do campo democrático, a gente tem que respeitar as diferenças que tem e conseguir amanar as chateações e as traições que houveram, deixar de lado para tirar esses caras. Isso é o principal. Muito bem, falando de tudo isso que a gente está falando agora, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O que é um ser humano para você? Ser humano é um bicho. Olha, eu tenho uma visão muito pessimista do ser humano e uma visão mais otimista. A otimista vem do lado humanista do ser humano e criativo e as coisas bonitas que ele já produziu nessa história. Mas a visão mais realista, vamos dizer assim, eu imagino, isso eu já tive essa visão há algum tempo, assim. Eu imagino se o planeta Terra fosse observado por um microscópio, por cientistas em outra dimensão, que analisassem o planeta Terra, eles estariam vendo uma partícula de vida assim, sendo atacada por um vírus que remexe e tira coisas do subsolo e transforma em fumaça e vai destruindo. Eu acho o ser humano meio um vírus, assim, ou um cupim, uma coisa assim, uma coisa meio descontrolada que mata o seu hospedeiro, sabe? Mata-se próprio, né? Ele acaba se matando. Agora, então o ser humano para você é uma causa perdida? É uma causa que tende à perdição, a se perder. É difícil segurar. Desde que eu me dou por gente, não sei por que está melhorando. Não sei se está melhorando. A impressão é que está sempre piorando. Tem muitas coisas que isso aqui não tem, esse celular não tinha, a gente não podia falar de São Paulo ao Rio de Janeiro, fazer essa transmissão ao vivo. Mas o planeta está melhor, está piorando. As relações humanas, está crescendo o número de gente, né? Muita gente, muito mais gente. Dos anos 70, quando eu era criança, até hoje,
Nos anos 70 eram 90 milhões de brasileiros em ação na Copa do Mundo, hoje é 200 e tanto. Então, não vejo muita saída, não. Saída, né? Vejo. Muito bem. Cal, Pro você planeta, criou. para o planeta e os outros animais, se o ser humano se extinguir, é muito melhor. Isso eu tudo estou pensando agora, Ah, você que isso. provocou. Não, não, não. Mas isso você não tem a dúvida, né? Isso aí para os animais, então, Imagina. basta você ver como a natureza ficou É, tão bela quando é, realmente tivemos a quarentena, tivemos o lockdown, aí no até a Rio, os Lagoa Rodrigo de mares, né, as Freitas, os lagoas, né? mares, Aí no Rio foi foi, muito, aí no Rio foi muito visível, né? sim, sem dúvida. Pois é. E como o ser humano é capaz de destruir, né, a natureza, Ah, destrói né? tudo. É, com certeza. Kallenborg, você criou Hum, Malhação, Viva a Diferença, que foi aham, vencedora do Emmy Internacional como melhor série, né? aham, Entre outros temas, você abordou o ensino da escola pública e isso. privada, Aham, né? Em um dos episódios, temos uma cena da atriz Ana Flávia Cavalcante, que interpretou a professora Doris, que aham, disse o seguinte texto: um grande educador, Anísio Teixeira, dizia que só vai existir democracia no Brasil no dia que se montar no país a máquina que produz a democracia, que fomenta a democracia, que prepara a democracia. E essa máquina se chama escola pública. isso. Calmburger, isso é utopia ou realmente temos ferramentas para concretizar esse pensamento? Temos, está tudo aí, falta pouco. Esse aqui eu aprendi pesquisando para fazer o Pedro e Bianca e depois eu fiz a diferença. Fiz uma pesquisa e conversei com muitos educadores e pensadores da educação e políticos e professores e diretores. E daí, para minha surpresa, o que eu aprendi é que a estrutura da escola pública no Brasil está muito bem armada. O sistema público demorou começou muito tarde para começar a ter, foi o último país a ter escola na América, imagina. O último país a abolir a escravidão, o último país a ter escola. Então a escola pública é um sistema muito novo. Pra você ter uma ideia, só em 2001 que se universalizou o colegial. Universalizar significa tem vaga para todas as crianças, todos os adolescentes no colegial, né? No ensino superior agora, né? Não, ensino médio que chama. É, Só em 2001, só em 2001 falou tem vaga para todo mundo, é obrigatório ter vaga e é obrigatório as crianças irem. Só em 2001, só no século XXI. Então é um sistema muito recente, mas nos últimos anos, desde a redemocratização, houve um avanço grande. E então a estrutura do sistema tá feita. E tanto é que se você consegue achar escolas muito boas em todo o Brasil, não só em São Paulo, no Rio até é mais difícil, mas tem também. Mas em São Paulo você acha escolas públicas boas e no Brasil inteiro você acha, porque o sistema está montado. Mas precisa ter mais trabalho. O problema é que nenhum governo, até hoje, colocou a educação pública como a prioridade máxima número um, como a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, desculpa, a Coreia do um Sul governo. pôs, como Singapura. Então, se tivesse colocado, qualquer um desses governos democráticos que a gente teve já teria avançado mais. Mas avançamos, nós avançamos. Então, a gente tem que ter um cuidado também para não estigmatizar ainda mais a escola pública, dizer que a escola pública é uma merda, que o ensino público é uma bosta, que nunca vai melhorar, porque não é verdade. Tem melhorado, agora a gente voltou para trás, né?
Mas estava sempre melhorando e, e eu não acho utopia, não. Eu acho que é uma luta que, na verdade, se for uma utopia, se a gente não conquistar um sistema público de educação bom, esquece. Melhor desistir do Brasil, porque não vai para frente. Ou você tem 84% das crianças brasileiras vão na escola pública, 84%. Se você deixa 84% numa escola ruim, desiste, nunca vai ter um país bom. Mas, Calvo, você acha que a educação no Brasil nos últimos anos, você acha que melhorou a educação no Melhorou, Brasil? melhorou, porque você não sabe como era. Porque o meu pai que conta, o meu pai estudou em escola pública, eu estudei em escola pública também. O meu pai estudou em escola pública muito boa, que tinha que eram as escolas públicas na época do meu pai eram as melhores. Tinha que ter vestibularzinho para passar. Mas era só para elite, só entrava elite. Eram pouquíssimas escolas, muito boas, só para elite. Daí, nesse processo todo, foi universalizando. Daí você vai universalizando, todo mundo tem que ir para a escola, todas as crianças têm que ir, você vai fazendo de um jeito meio atrabaloado, na ditadura deu uma atrapalhada, mas eles abriram ainda mais. Então, a gente teve uma ditadura no meio, né? Dessa frase que você leu, Sim. até hoje teve uma ditadura no meio, de Sim. 28 anos. Então, o Anísio Teixeira falou essa frase antes da ditadura. Ele foi um Da grande ditadura. educador. E, Sim. e então, mas enfim, daí universalizou da escola do meu pai, que era para pouquíssimas pessoas, que era muito boa, até hoje, o que aconteceu? De pouquíssimas pessoas passou para ser para todo mundo. São 40 e tantos milhões de crianças que todo dia, antes da pandemia, saíam de casa e iam para a escola. 40 e tantos milhões. É um negócio, é um exército, talvez o maior do mundo. Quer dizer, tirando Agora, a China e tal, né? Então, a qualidade caiu, mas com as políticas dos governos democráticos foi melhorando, devagar, mas foi. Então, é que os nossos filhos não estão na escola pública e a gente tem uma ideia de que toda escola pública é ruim, que não tem jeito e tal, mas isso não é verdade. Tem jeito e não falta muito, mas falta, mas, né? mas, Cal, você não acha que a violência e o preconceito que nós temos hoje nesse país, o excesso da violência e do preconceito que nós temos aqui no país, você não acha Uhum. que é muito devido à educação brasileira? Mas nesse sentido também é muito da casa, né? Do berço, né? Muito do berço. A escola particular reforça esse preconceito, né? A escola particular que vai à classe média e as escolas que vão os filhos dos milicianos da Barra de Tijuca, isso são escolas que já vem de berço e na escola se reforça, né, o preconceito. Mas não é na escola pública. Muito bem, Cal, quem causou maior mal ao mundo? Os preconceitos, a religião ou os bancos? A religião causou preconceito, os bancos, sei lá, os bancos, cara, o que esses bancos fazem? Não sei dizer dos bancos, mas as religiões, todas, é engraçado que é impossível, até hoje não se encontrou nenhuma civilização que não tivesse uma chamada religião, né? Uma crença, ou uma religião formada. Agora, a religião cristã é muito violenta, né?
essa religião cristã, esse Cristo, coitado, que falam o nome dele, que fizeram o que andam fazendo, o que fizeram ao longo da história, o que andam fazendo em nome dele, é um negócio inacreditável, né? Talvez seja a religião mais violenta, fala-se do Islã e tal, mas em nome de Cristo, seja a religião católica, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Protestante, crente e tal, é uma violência sem limite que fazem em nome dele. E ele era um cara tão da paz, né? Mas enfim, é uma boa pergunta. Foi um grande ícone religioso, isso não tem a E um grande menor humanista, né? dúvida. Só que Grande as pessoas humanista. que usam o nome dele não são, né? E hoje os crentes, os falsos crentes, né? Os crentes pentecostais ou neopentecostais, esses picaretas que ficam na televisão e espalhando fake news, é terrível também. Mas enfim, religião é uma coisa séria mesmo. Mas eu respeito muito as religiões, quando eu respeito todas, inclusive. Todas. Inclusive os evangélicos, mas não os evangélicos picaretas, e tampouco os católicos radicais e os judeus ortodoxos são os malucos também, preconceituosos, enfim. Cal, Hum. aproveitando que a gente está falando disso, as palavras cortam mais do que espadas. É Hum. difícil lidar com as palavras no dia a dia? Ah, é verdade, né? De vez em quando sai cada coisa da nossa boca, né? É difícil, sim. Tem que ter prática, né? A gente vai adquirindo, né? Os cariocas são melhores nas palavras do que os paulistas. Tem mais intimidade com a palavra falada. Mas por que você acha isso? Não sei, Nelson Rodrigues dizia que a pior solidão é a companhia de um paulista. O carioca fala mais, Eu o não acho. paulista fala menos. Mas o paulista observa mais. É, Você pode ter certeza disso. o carioca não tem muito tempo, tá sempre falando. Cal, Oi. vamos falar um pouquinho dos bastidores na TV e no cinema, dos trabalhos que Hum. você fez. Durante as filmagens, né, dos seus trabalhos, qual o limite em que o ego e a vaidade começam a interferir na relação entre o diretor e o ator? Depende muito do ator. E talvez do diretor, né? Mas como não, eu já trabalhei com outros diretores também. Depende das pessoas. Basicamente é isso. Tem ator que é muito. O ator sempre é vaidoso, porque faz parte da minha visão, acho que faz parte da persona, assim, da personalidade de uma pessoa para querer ser ator. Porque se expõe muito e tal. Então, acho que faz parte. Mas, enfim, depende muito. Eu tive poucos problemas com atores, na verdade. Tive sorte na minha carreira. Pouquíssimos problemas. Cal, qual o grande autor que você descobriu na sua carreira e aquele que você ainda gostaria de descobrir? Autor em que sentido? Autor de dramaturgia, Sei. Aham. de cinema, de televisão. Fica ao seu critério. É, eu admiro muitos autores, assim. Tem um que já, desde o começo da minha carreira, que é o Kubrick, que eu tenho muita admiração pela obra dele. Tenho revisitado, esse negócio de streaming tem essa possibilidade, né? Outro dia revi, fazia décadas que eu não via e tinha um certo fastio um pouco do Glauber Rocha.
mas assisti, revi o Deus e o Diabo na Terra do Sol e, e achei muito interessante. É, E aquele que você ainda gostaria de descobrir? é uma boa pergunta, viu? Talvez tenha alguma coisa que a gente esteja. Talvez você faça essa pergunta porque tem alguma coisa no ar que talvez esteja vindo alguma coisa nova que a gente não sabe nem o que é. Talvez por isso você faça essa pergunta. Porque, de certa forma, com essa. Outro dia o Scorsese falou uma coisa interessante. Ele falou: cinema não é conteúdo. Porque ele estava se referindo, ou eu pelo menos entendi assim, que a quantidade de, entre aspas, conteúdo que, que a gente tem hoje disponível, principalmente por conta dos streamings e da internet como um todo, né, do YouTube, é uma quantidade, a gente tem conteúdo por quilo, assim, né? Tem quilos de filmes, quilos de séries, tem toneladas de séries. E então eu acho que tem uma coisa meio que tá se esgotando, assim, sabe? De tanta coisa muito parecida. Tem pouca coisa boa, né? Mas é de certa forma meio parecida, dividido por episódio, tem o começo, meio, fim, você sabe que tem o piloto, sabe que tem o final, vai ter a Sim. segunda temporada, ou o filme também já está assim que tem esse ritmo, o longa-metragem. E, e agora a gente tem esses formatinhos menores no YouTube, coisas memes ou coisas pequenas no Instagram, sei lá, mas é uma quantidade, quantidade, quantidade. Então talvez a gente esteja esperando alguma coisa que a gente não sabe o que é, que venha fazer uma coisa diferente. Então, esse autor eu não sei o que é, mas eu estou esperando acontecer Bom, alguma coisa. qual o filme brasileiro que você assistiu e não consegue esquecer até hoje? Ah, muitos. Eu gosto do cinema brasileiro. Ele é irregular, ele não é irregular, que eu diria. Ele é diverso, ele não tem muito uma cara, sabe? Porque você fala de cinema argentino, você identifica. Você diz cinema francês, você identifica. Italiano, você identifica. O Brasil, ele é tão diverso quanto o nosso povo, eu acho, sabe? Então a gente teve o Cinema Novo, que é uma coisa muito diferente. E daí a gente tem filmes como Cidade de Deus, que é mais, vamos dizer, americano, assim, né? Tem uma realidade muito brasileira, feita com um jeito bem brasileiro, mas com uma coisa mais Scorsese. E daí você tem os filmes lá de Pernambuco, que tem uma cara diferente. Então, eu acho que e tem as comédias. Eu acho que a gente tem uma coisa muito variada, assim, que não tem uma cara de cinema brasileiro. Mas eu gosto de muita coisa. Eu gosto e atualmente tem filmes muito bons, uma nova geração muito boa. O que eu poderia, sei lá, Mas se desde você tivesse que escolher. Invasor dos anos 90, né? Invasor acho que é anos 90, como 2000, né? Sei lá, tem tanta coisa boa. Mas escolher um assim. Ah, tem É, os filmes do Nelson Pereira, são sensacionais. Os filmes do Babenco. A história do cinema brasileiro é muito rica. O Cacá Diegues fez coisas lindas também. Bye Bye Brasil, o Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil é do Nelson Pereira. São Bernardo, que é do. Não vou lembrar o nome dele. Tá, eu tô com a figura dele na.
Mesmo Pagador de Promessa é um filmaço. Filmaço. O Jabor fez coisas legais também. Não, é uma Cal, cinematografia rica. Guel Arraes também fez umas coisas que misturava televisão com cinema. Muito legal. agora, Cal, tanto no cinema quanto na TV, o que que você gostaria de ter feito, mas não fez? Puta, um monte de coisa. Isso é Que- uma. O O audiovisual quê? é. O audiovisual, ele é lento, né? Então você vai fazer. Quer dizer, eu acho que tudo, né? Não dá pra fazer. Mas eu gostaria de sempre produzir mais. Que se eu fiz, que eu não fiz ainda, que eu gostaria de fazer, estou com uns projetos aí que eu tô querendo fazer, tá? Não vai dar para fazer todos, mas tem muita coisa. O, o, eu gostei muito de trabalhar em televisão aberta, de falar com um grande povo brasileiro, assim. E, então fazer uma super série, sei lá, às 11 horas na Globo, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade de trabalhar na televisão aberta. Na televisão, no streaming, eu tenho vontade de fazer. De daí experimentar mais, né? Fazer coisas mais ousadas. Tem uns projetos aí. Maravilha. Cal, se você tivesse o poder de salvar um roteiro de um longa que você assistiu durante a sua trajetória, né, como Hum, cineasta, como artista, hum. qual seria o nome do filme? Salvar o roteiro, eu não entendi. Salvar um roteiro de um longa. Um Né? Se longa você que tivesse o existe? poder, se você tivesse o poder de salvar o roteiro de um longa que De você todos os tem longas que eu já assistido, fiz. Todos os é, longas que eu já fiz, eu qual- faria de novo. é, Diferente, não um pouco teve diferente. um, não Não, teve não um que você tem. falou, nossa, eu mexeria em tudo nesse filme aqui. De todos os meus. Todos os meus filmes. Só nos outros você não mexeria. Não sei, dos outros, se eu mexer. Mexeria em todos também. Não, ver filme pronto é Né? fácil, porque você fala, ali podia, naquele lugar podia fazer assim. Quero ver se você perceber antes ou durante. Mas É não, muito difícil. mas não tem nenhum que você lembre assim. Que eu mudasse alguma coisa. É, O Independência ou Morte, com Tarcísio Meira, mudava tudo. Que é um filme nacionalista, sei lá. E eu acho que é uma história muito muito boa bem. da independência do Brasil, que precisava ser contada como foi de fato. Acho Né? que falta um filme sobre a independência com um olhar mais realista e mais crítico. E a família imperial, de uma certa maneira, não foi um filme, foi um seriado, mas ele falou, ele retratou muito bem, contou a história Muito bem, muito bem, uma muito forma legal. lúdica, né? E É, de uma forma lúdica e ficcional, diríamos assim, né? Com o é. intuito de contar, né, toda a Um trajetória, né, projeto da muito história do bacana. Brasil. Projeto muito Sim, legal. sem dúvida. Muito legal. Muito bacana, muito É. legal. Muito bem, Cal. Vamos Muito então ao nosso legal. bate-bola. Tá bom. Vamos ao nosso bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder com uma outra palavra. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Diretor. Diretor. Diretor? Uma palavra. Uma palavra. Ator. Filhos. É tudo. Mestre. Mestre. Muitos. Ator. Diretor. Saudade. Do Brasil. Filme. Filme. Eu vi aqui o ano que meus pais saíram de férias. Estão vendo o cartaz atrás de mim. Atriz. A Dani, que fez o filme, o ano que meus pais saíram de férias. Pepe Vix, que é uma atriz sensacional, mas ela não gosta muito de ser atriz, mas ela é uma das atrizes mais inteligentes que eu já conheci. Fé. Fé.
Vamos com fé. Como diz o Gil, a fé não costuma falhar. Foco. É importante. Livro. Gostaria de ler mais. Também tem Karl pilhas de Hamburger. livro que eu não consigo ler. Karl Hamburger esforçado. Karl Hamburger. Esforçado. É. E do que Karl Hamburger tem medo? Da falta de liberdade. Muito bem, Karl. Você idealizou e também foi diretor-geral da série Que Monstro Te Mordeu, que foi realizado pela TV Cultura, né? E para quem não conhece essa história dessa série, né? Toda vez que uma criança desenhava um monstro, esse monstro ganhava vida em um lugar especial, que era o monstruoso mundo dos monstros, né? E o personagem da Lali e seus amigos monstruosos resolvem toda a confusão aprendendo algo com ela. Dentro desse universo, quais são os monstros internos de Karl Hamburger? Perfeccionismo, ira, os outros eu estou aprendendo a controlar, assim. Com a idade. E sem o que Karl Hamburger não conseguiria viver? Sem o trabalho, sem a família. Muito bem. O que incomoda Karl Hamburger? A elite brasileira, da qual faço parte. Fazemos parte. Mas o que realmente incomoda Karl Hamburger? A burrice. E a ganância também. Muito bem, Karl. Agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual dentro aqui da nossa live do Incomodados, juntamente com essa plateia linda e maravilhosa que está nos acompanhando virtualmente exatamente nesse minuto e nesse segundo. Atenção, vamos ao nosso print. Atenção, uma pose. Pronto, feito o nosso print. Karl Hamburger, sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então a hora é essa. Abre seu coração, seja enforcado pelas cordas da liberdade. Fala o que você quiser, diga lá, a palavra é tua. Não, eu só queria agradecer essa conversa no fim de noite. É sempre bom conversar nesses tempos de pandemia, de quarentena. E parabéns aí pelo projeto. E quem sabe vamos torcer para a gente se encontrar logo. Ao vivo. Se Deus quiser, cara. Ao vivo e a cores. Isso é verdade, Karl. Karl Hamburger, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei rever você, ter conversado com você. Para nós todos foi uma honra e um prazer. Obrigado, Luiz. Grande abraço. Tá bom, Karl? Um grande abraço. Muito bem, obrigado a todos vocês que nos acompanharam em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Valeu!